E aí galera, beleza? Douglas Garcia trazendo informações sobre o Grêmio. Hoje eu quero falar sobre o Renato, a possível saída do Renato Portaluppi, do Renato Gaúcho do Grêmio. E eu também quero conversar e já falar sobre um substituto para o Renato, que nesse caso o nome mais forte a pedido da torcida e que também já está na direção do Grêmio, que tem novidade aí sobre esse caso, é o nome do Cuca, beleza? E o Cuca já disse que não vai permanecer no Santos. Ele já avisou a direção que ele não fica no Clube Santista. Ou seja, para quem apoia uma saída do Renato, é uma notícia boa, neste caso, que o Grêmio já está pensando em um substituto, que nesse caso seria o Cuca, no qual ele está se livrando, entre aspas, né? Ele teria aquele impasse do Grêmio em buscar o Cuca por causa do Santos. Mas agora aquele impasse não vai existir mais, porque o Cuca já disse, já comunicou à direção do Santos que ele não vai ficar na equipe santista para a próxima temporada. Ele alegou motivos pessoais e por conta que ele estava muito cansado mentalmente. Nesse caso, foi um ano muito difícil para o Santos, ele pegou o Santos numa situação bem complicada, bem delicada, não era favorito para brasileiro, não era favorito para chegar numa final de Libertadores, não era favorito para nada. Não tinha um elenco muito bom, um elenco muito qualificado. Então ele teve que quebrar a cabeça dele lá no Santos para conseguir ter essa temporada incrível que o Santos chegou numa final de Libertadores. Faz uma comparação aí dos elencos do Flamengo, do Grêmio, do próprio Palmeiras, que foi campeão, sempre mais acima da do Santos. Sempre colocariam esses clubes na frente, chegariam mais longe, e até mesmo foi ao contrário. O Grêmio caiu com um elenco mais qualificado, com mais opções do que até mesmo o Santos. Isso mostra o trabalho do treinador. A questão também da torcida por gostar desse nome do Cuca, tá certo? É por motivos de usar a base. Ele colocou o Sandri, por exemplo, de volante, que tem 18 anos de idade, e a torcida cobra muito isso, que o Renato utiliza os garotos muito tarde, ou às vezes nem utiliza, como por exemplo o Diego Rosa, que deu depoimento que não jogou porque o Renato não queria. O próprio TT, o Renato não era um bom jogador e acabou saindo para a Europa. Então tem muitas críticas a respeito disso do trabalho do Renato. E eu não estou desmerecendo o Renato Portaluppi. O baita treinador, um baita jogador, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores e agora pode levantar mais uma Copa. Então é um excelente jogador, um excelente treinador também. Não é essa a questão. Não precisamos dar desméritos ao Renato para enaltecer o trabalho do Cuca. Os dois são muito bons, ambos são excelentes, mas o momento do Renato não é dos melhores. Ele já viveu melhores momentos aqui no Grêmio. Tem especulação que ele pode sair para o Flamengo. E nesse caso, a direção do Grêmio era unânime uns anos atrás, temporadas passadas. Não tinha dúvida que o Renato iria permanecer, porque ele tinha um rendimento muito bom. Agora, não tem mais essa unanimidade lá dentro da direção. Nem todos apoiam uma permanência do Renato. Ou seja, ele já perdeu um pouco de credibilidade com a torcida e também com os dirigentes, vice-presidentes do Grêmio. Nesse caso, um nome que já está na direção é do Cuca, e que a notícia vem lá de Santos, vem lá de São Paulo, tá certo? Vem lá do estado de São Paulo, no caso, da cidade de Santos, nessa ocasião, que ele não vai permanecer, ele já comunicou, é oficial, ele não vai permanecer no Santos por motivos pessoais. Ele está cansado mentalmente, teve uma temporada muito difícil, teve que tirar jogadores da base para substituir alguns atletas importantes. O Giamota, por exemplo, era um atleta muito bem qualificado, que a torcida esperava muito sobre ele, que começou muito bem, mas depois perdeu o rendimento. Aí, nesse caso, o Cuca teve que achar outras soluções, fez milagre no Santos. E fazer milagre não é fácil. Ter uma temporada com um elenco tão limitado que ele tinha e chegar numa final de Libertadores, eliminar o Grêmio, eliminar o Boca, não é para qualquer um. Então eu gosto muito desse nome, e o nome que o Grêmio tem mais forte para substituir o Renato está livre, está abrindo o caminho para ele voltar ao Grêmio, ele que já treinou o Grêmio em outras ocasiões. Ou seja, tudo está indicando para quê? Para que o Renato saia, não renove sua contratação, não renove seu contrato, perdão.
e também está tudo indicando que o Renato vai sair e que o Cuca pode sim, tem grande chance de vir. Conseguem perceber? Antes, o Paulo Luz sempre negava uma saída, o Renato era muito claro, muito sincero, falava, não quero sair, não vou pensar em sair, vou renovar. Dessa vez não foi isso que ele disse, nem ele, nem o Paulo Luz. Ele não é mais unânime na direção do Grêmio. Ou seja, tudo está caminhando para que ele saia do Grêmio. E neste caso, o Cuca, que é o nome que já está lá na direção do Grêmio, que já estão debatendo o nome mais forte para substituir o Renato, está abrindo o caminho para chegar no Grêmio com mais facilidade. Porque se ele falasse que permaneceria ali no Santos, tinha ideia de permanecer, o Grêmio teria que pagar algum valor para ele, fazer uma proposta salarial bacana, seria mais difícil contratar. Mas agora, ele já disse que não sai, já comunicou, ou seja, abriu o caminho, facilitou a vinda dele para o Grêmio. Eu acho muito bacana essa ideia do Grêmio, gosto muito do Renato, não tenho uma decisão já na minha cabeça se eu apoio ou não uma saída do Renato, porém eu gosto muito do que a direção do Grêmio está fazendo e pensando sobre um substituto para o Renato, tá certo? Agradeço a presença e o apoio aqui no meu canal. E fui!